E aí, pessoal, tudo bem? Olha só essa questão que caiu na prova de mobilidade interna 2011. O tipo de raciocínio que ele pede para gente em relação aos conhecimentos que a gente tem sobre cálculo de pH, a constante da autoprotólise da água, por exemplo, que é o Kw, tá? E assim, ela não dá dados de maneira direta para gente. A gente precisa buscar alguns valores. E é esse que a gente vai ter que fazer aqui, por exemplo, nessa questão. Então vamos ver ela. Olha só. Diz assim: para uma amostra de um determinado produto que possui pH, então ele já deu aqui para gente o dado da questão, o valor de pH, 3,8. Ele quer saber quais são as concentrações de H+ e OH-, tá? É isso que a gente vai ter que encontrar, expressas em quantidade de matéria, volume. Quantidade de matéria e volume, gente, a gente já sabe que essa é uma unidade que a gente conhece como mol por litro. É a concentração molar. Então, respectivamente. Então, a gente vai ter que encontrar a concentração de H+ e de OH- a partir do pH. E ele deu aqui embaixo, né, os dados, olha, do Kw e o log de 1,6. De onde é que a gente vai tirar esse 1,6? Tá? Aí, beleza. A gente sabe que para encontrar a concentração de H+ a partir do valor do pH, a gente tem que utilizar aquela fórmula lá do pH, que é igual a menos o log da concentração de H+. Tranquilo, né? Eu vou descobrir a concentração de H+ a partir do dado do pH. Aí eu vou ter que pegar os dados do pH, que é 3,8. Então vou colocar aqui o pH é igual a 3,8, que é igual a menos o log da concentração que eu quero descobrir, que é a concentração de H+. Como é que tu vai calcular isso daqui? Ó? Porque é o seguinte, menos o log, a gente sabe que a gente vai passar ele para cá para o outro lado. Ele vem como base 10, já que o log é negativo, a base 10 também vem negativa. E o expoente vai ser o que está do outro lado da igualdade, né? Então deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Então fica menos 3,8. Isso aqui, pra gente, é a concentração de H+. Tem como resolver isso aqui em cálculo matemático? Tem, mas assim, é um pouco mais complexo, vai demorar um pouco mais, tá? Tem como descobrir essa concentração, mas aí vai demorar. Então, como é que a gente faz para descobrir esse valor? Bom, a gente sabe, primeiramente, que ele deu o valor de pH e que, na nossa cabeça, tem que ter a ideia de que o cálculo do pH, ele é igual a menos o log da concentração de H+. E lembra que todo cálculo de logaritmo, de concentração, na verdade, que a gente utiliza a função logarítmica para achar o pH, quando o valor do pH é um valor quebrado, tipo 3,8, como é o caso aqui dessa questão, ou qualquer outro número que seja com vírgula, geralmente a gente está trabalhando com uma base 10. A gente sabe, né, que o valor do pH é um valor pequeno de concentração que a gente utiliza ele numa escala, a gente joga ele no cálculo de log para poder utilizar ele em unidade decimal. Essa unidade decimal, que por exemplo 3, foi utilizada aqui como 3,8, era de um valor pequeno. A gente pega esse valor pequeno e transforma ele numa unidade decimal para colocar ele numa escala, para a gente saber se a substância vai ser ácida ou básica, por exemplo, ou neutra. Então, nesse caso, como ele deu um pH de 3,8, e nos cálculos que a gente já conhece sobre pH, a gente sabe que esse valor ele veio de um valor vezes 10 elevado a um valor negativo. Como é que eu vou saber de onde ele veio? Bom, ele me deu uma dica que é esse dado aqui, ó, o log de 1,6. Esse log de 1,6 é igual a 0,2. Aí tu começa a pensar aqui. Peraí, menos o log da concentração de H+, quando a gente joga esse log de 1,6, que é 0,2, a gente sabe que ele vai subtrair algum valor. E pensa comigo, 0,2 subtraindo algum valor, não vai dar alguma coisa, 0,8? Tu já começa a suspeitar de que esse 0,2 ele vai subtrair, por exemplo, 4. Porque 0,2 menos 4 vai dar o nosso valor de pH, que é 3,8. Então, eu posso dizer que o valor do pH é igual a menos o log de 1,6 vezes 10 a menos 4. Como é que eu sei que é isso? Porque olha só, quando a gente vai fazer o cálculo de log do pH aqui dessa substância, tá? Dessa concentração de H+, a gente consegue descobrir esse pH bem aqui de cima, ó, o pH de 3,8. Que vale, vamos lá. Vamos resolver esse log aqui. pH é igual. A gente sabe que quando a gente tem um produto, a gente tem
o log do primeiro mais o log do segundo. Então vamos fazer isso. O log do primeiro mais o log do segundo, que é 10 a menos 4. Viu? Beleza. Agora nós vamos resolver eles separadamente. O log de 1,6, ele deu aqui nos dados da questão, que é 0,2. Como ele é negativo, então 0,2 fica negativo. Mas, agora o log do segundo. O log do segundo a gente sabe que é só simplificar. Log com base 10. O menos 4 desce, vai encontrar esse sinal negativo, então ele fica positivo no final das contas. Olha aqui. E olha só o que aconteceu, gente. Menos 0,2 com mais 4. E isso aqui vai dar um resultado igual a 3. É como se a gente tirar 20 centavos de 4 reais. Então vai dar 3,80. Olha esse valor de pH e compara com o que ele deu lá em cima. Então eu posso dizer, por exemplo, que a concentração de H+, é essa aqui, ó. A concentração de H+, é 1,6 vezes 10 a menos 4. Então eu descobri, por exemplo, a concentração de H+, tá? A concentração de H+, vou colocar bem aqui. É igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Ok? Que pode ser aqui pra gente, por exemplo, a letra A, ou a letra C, ou a letra E. A gente já elimina, por exemplo, aqui a letra D e a letra B. Agora, como é que a gente faz para encontrar a concentração de OH-? Bom, a gente tem o valor do Kw aqui. O Kw, tu sabe que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Ok? A concentração de H+ é 10 a menos 7, a concentração de OH- é 10 a menos 7, e juntando eles dois, o valor do Kw fica 10 a menos 14. Ele deu pra gente, na informação aqui dos dados, o valor do Kw. A gente já conhece, né? 10 a menos 14. Então a gente substitui aqui, ó. 10 a menos 14. A concentração de H+, a gente já tem, é 1,6 vezes 10 a menos 4. Descobrimos o valor da concentração de H+, né? Vezes a concentração de OH-. Tá? E agora nós vamos fazer esse cálculo. 1,6 vezes 10 a menos 4 está multiplicando, então a gente vai passar para cá, para o outro lado, dividindo. Aí vou só baixar mais um pouquinho aqui para a gente poder verificar como é que vai ficar. Olha. 10 a menos 14 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é igual à concentração de OH-. Beleza? A gente sabe que 10 a menos 14, ele está multiplicando 1 aqui, né? Tem 1 vezes 10 a menos 14, tanto é que ele representa isso bem aqui, ó. Tá? Aí é o seguinte. Bom, a gente tem 10 a menos 14 em cima e 10 a menos 4 embaixo. Então já posso fazer uma simplificação só para facilitar aqui, ó. Aqui eu posso colocar como 10 a menos 10 dividido para 1,6 vezes 10. Opa, 10 a menos 4 eu vou simplificar com 4 daqui, certo? Então fica assim, praticamente. 10 a menos 10 dividido para 1,6. Tá? A gente sabe que tem um valor 1 aqui na frente, então a gente vai pegar esse valor 1 e dividir para 1,6. 1 dividido para 1,6. A gente sabe que não dá, né? Bota o zero aqui. E quando a gente coloca o zero, a gente passa uma casa com a vírgula. Ainda não dá. Continua sendo 10 dividido para 16. Então a gente coloca um zero e o 0, aqui. Agora sim. Tá? 16, 100 dividido para 16. Então, só fazendo esse cálculozinho aqui rapidinho, 100 dividido para 16 vai dar igual a 625. Opa, passou um númerozinho aqui. 0,625. Então, esse resultado aqui vai ser 0,625 vezes 10 elevado a menos 10. A gente sabe que vai passar uma casinha com a vírgula aqui. Então, o resultado vai ser aproximadamente 6,25 vezes 10 elevado a menos 11. Gabarito aqui para a gente, letra A. Ok? Sabe quando passa uma casa para a direita, a gente diminui o valor, né? Então, pode ficar aqui 6,25 vezes 10 a menos 11. Esse é o valor da concentração de OH-. Ok? Gabarito aqui pra gente, letra A. Viu só, gente, como foi que ele cobrou praticamente pra gente resolver essa questão? Teve um raciocínio que a gente precisou utilizar de acordo com os conhecimentos que a gente já tem em relação ao cálculo de pH, e como encontrar esses valores de concentração a partir do valor do pH, sem necessariamente tomar esse outro caminho aqui que nós estamos acostumados, que eu coloquei aqui para vocês, que é esse aqui, ó, tá?
Às vezes ele não dá esse dado pra gente. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima resolução.